Amados, vamos lá, vamos abrir a escritura em João, Evangelho de João, capítulo 14. Hoje nós estamos começando a tratar do tema que foi referido na conferência, né? Na última conferência orgânica do Corpo de Cristo, cujo tema foi a fim de que todos sejam um. Essa expressão, esse título, a fim de que todos sejam um, na verdade são palavras de Jesus Cristo, né? Estão lá em João, Evangelho, capítulo 17, versículo 21. Quando Cristo, orando ao Pai, ele diz: Pai, eu oro para que todos eles, os discípulos, né, sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Então, quando ele diz a fim de que todos sejam um, nós nos apropriamos dessa frase e nós colocamos como título dessa conferência. E eu quero, portanto, começar a chamar a atenção dos irmãos, primeiramente, para esse versículo específico de João capítulo 17, em caráter de reflexão, em caráter para nós colocarmos, para nós, a partir daqui, começarmos a pensar o significado dessas palavras, né? João capítulo 17, versículo 21 diz assim, olha: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja uma coisa, antes de nós entrarmos propriamente no que queremos dizer, pensa um pouco comigo. A Escritura, sobretudo o Evangelho de João, João é que colocou muita ênfase nesse aspecto. Em algumas vezes, nós temos as palavras de Cristo se referindo a essa unidade. João 10, 30, por exemplo, diz: eu e o Pai somos um. E aqui em João 17 nós temos a fim de que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti. Então o Filho declara ao Pai que o Pai e o Filho são um. E ocorre que existe uma ênfase muito grande, historicamente falando, acerca da doutrina da Trindade. Não sei se vocês já atentaram para isso, mas a doutrina da Trindade, ela historicamente ela é colocada como sendo a prova de que aquele que assim crer na Trindade não é um herege. Ou seja, foi a própria igreja que colocou nesses termos que aquele que não confessasse o Deus Trino era um herege. Por isso, essa doutrina ganhou muita força na igreja ao longo de todos os tempos e até hoje é muito forte. Eu me recordo de uma experiência interessante, quando um jovem veio congregar conosco, isso tem bastante tempo, e aí ele teve uma comunhão comigo para saber se ele iria mesmo agregar-se à nossa congregação ou não. E depois de tudo que ele me perguntou sobre a igreja e tal, aí no final ele falou assim: não, eu acho que eu vou congregar com vocês. Só tem uma questão que, a depender da sua resposta, eu venho ou não congregar com vocês. Eu falei: o que é? Vocês creem na Trindade? Achei interessante a pergunta dele, porque ele perguntou como alguém, como um doutor, né, que está preocupado com esse conceito histórico sobre a Trindade. Enfim, eu respondi que nós críamos sim sobre acerca da Trindade, que não tinha nenhum problema, mas isso demonstra que mesmo pessoas leigas são afetadas por essa doutrina da Trindade. Bem, mas o que eu quero dizer é que, em razão dessa ênfase demasiada acerca de tal doutrina, essa marca, essa chancela ao longo das eras, ao longo da história da igreja, ocorre que há uma tendência de sempre quando alguém lê o texto bíblico que diz eu e o Pai somos um, por exemplo, logo a pessoa remete essa unidade à questão da Trindade. E é verdade que o Deus Trino, ele tem uma unidade tão perfeita que não se pode gerar uma divisão real entre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso porque não podemos dizer que há três deuses, mas que o único Deus é o Pai, o único Deus é o Filho, o único Deus é o Espírito Santo. Eu não tenho como explicar isso para vocês. Mas o fato é que, nesse texto de maneira específica, João 17, Cristo diz que ele e o Pai são um. Porém, ele adiciona uma ideia que nos faz nos afastar da ideia de Trindade. Entendam, eu não estou negando a Trindade, eu estou apenas dizendo que nós devemos ficar atentos, porque quando diz, como tu és em mim, ó Pai, e eu em ti, como nós somos um, aqui ele se refere a um outro tipo de unidade.
E essa é uma unidade que o texto vai tratar, que João 14 a 17 vai tratar, e que não é dada nenhuma ênfase acerca dessa unidade, talvez pelo desconhecimento de tão grande verdade. Como é que eu sei que essa unidade descrita no capítulo 17, versículo 21, não tem relação com a Trindade? Porque ele diz, olha, para que todos sejam um. Ele ora para que eu, você, a igreja de Cristo, todos os discípulos, todos eles tenham tal unidade, sejam um. E a maneira dessa unidade é, como tu, ó Pai, és em mim, e eu sou em ti, sejam eles em nós. Então, é uma unidade que envolve o Criador e as suas criaturas. Então, nós temos aqui o Criador e as suas criaturas numa completa unidade. Ora, então eu te pergunto, se Jesus orava pela unidade entre as criaturas e também entre as criaturas e o Criador, o que dá a entender? Se ele orava pedindo tal unidade, é porque essa unidade, primeiramente, era a vontade de Deus. E segundo, porque essa unidade faltava ou falta entre Deus e as suas criaturas, e entre criaturas e criaturas. Porque se fosse algo já alcançado, já realizado, por que Cristo haveria de orar pedindo que se concretizasse tal desejo? Então nós temos que pensar que existe aí uma unidade, e nós vamos compreender que unidade é essa entre Cristo e as suas criaturas, ou entre Deus e as suas criaturas, entre criaturas e criaturas, entre as criaturas e o Criador. E essa unidade, ela é representada pelo Filho de Deus. Por quê? Porque quando você olha ou você fala de Cristo, o que você vê? Você vê Deus, ou não vê? Em Cristo não é o Deus encarnado? Então nós temos Deus em Cristo, feito homem. Então nós temos o Criador unido à criatura. De modo que quando eu olho para Jesus Cristo, o Cristo de Deus, homem, portanto Jesus Cristo, eu vejo claramente o Criador unido à sua criação, que é o homem, gerado de Maria, sem nenhum conflito, sem nenhuma separação. Ou seja, o Cristo de Deus, durante o tempo da sua encarnação, representou, apontou e foi na sua natureza e na sua essência divina humana, essa unidade tão desejada e que se aplica, portanto, a todos os homens, conforme nós vamos ver aqui em João, capítulo 14, 15, 16 e 17. Amados, vejam bem, então, tendo em vista que Jesus aqui ele fala de uma unidade, essa conferência tratou sobre tal unidade, vamos passar agora, portanto, os próximos 3, 4, 5 meses, eu não posso precisar, tratando dessa unidade. E para tanto nós vamos ter que construir um longo caminho, desde a origem de todas as coisas, passando pelo processo de queda, pelo processo de redenção, até chegarmos lá no finalzinho na escatologia, quando é dito que esta unidade tão desejada, ela foi alcançada por Jesus Cristo e por sua criação. Bem, capítulos 14, 15, 16 e 17, esses 4 capítulos, eles são o cerne, não somente do Evangelho de João, mas o cerne também do Evangelho de Jesus Cristo, como o cerne de toda a Escritura. Eu considero esses 4 capítulos como o coração da Bíblia. Talvez nós tenhamos aqui, esses 4 capítulos, a parte mais profunda, mais essencial, de tudo o que já foi dito em todas as páginas, em todos os livros, em todos os capítulos, em todos os versículos. Observe vocês que, sendo esta parte tão importante, somente João deu a ênfase a isso. Quando você lê Mateus, por exemplo, ele não fala sobre esta porção, nem de uma outra maneira. Quando você lê Marcos, Marcos não fala sobre esta porção. E Lucas também não fala. Dos 4 evangelhos, somente João traz estas últimas palavras de Jesus Cristo, antes da sua morte. Depois da sua morte, ele ressuscitou, falou muito mais coisas, mas essas últimas palavras
que foram as palavras essenciais que explicam grandes mistérios acerca de Deus. São palavras que elucidam não somente o mistério da redenção, mas que elucidam o mistério da própria criação. Talvez para muitos a criação não tenha nenhum mistério, mas nós vamos ver que há mistérios profundos que envolvem a criação, sobretudo o homem, enquanto uma criação especial de Deus sobre a terra. Então olhem aí, para os irmãos terem uma ideia. João capítulo 14, Jesus começa, vou fazer apenas uma visão panorâmica, para vocês terem a noção de como nós vamos caminhar. Ele começa no capítulo 14, prometendo preparar lugar na casa do Pai. Então ele vai falar sobre a casa do Pai, sobre esse lugar que seria garantido por Cristo, né, na casa do Pai, para todos aqueles que creem em Deus e creem em Cristo. Observe que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Para esses que creem, ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então nós vamos passar por esse caminho. Jesus fala sobre a casa do Pai, ele fala acerca de um lugar na casa do Pai, e portanto ele fala sobre a obra que ele vai realizar de preparar esse lugar. Ou seja, que há a casa do Pai, nós sabemos. Que na casa do Pai há muitas moradas, muitos lugares, nós sabemos. Mas como será possível que o homem conquiste esse lugar, ou que ele ganhe este lugar, ou adquira o direito a esse lugar, senão pela obra de redenção do Filho? Então é muito importante, porque nós falamos muito sobre a morte de Cristo, sobre a obra de redenção de Cristo. E ao ler então Mateus, Marcos e Lucas, nós só nos deparamos com um aspecto judicial. Ou seja, eles tão somente narram todo o processo histórico da morte histórica de Cristo. Eles contam a história da crucificação, porque ele foi crucificado, como foi crucificado, todos os momentos da crucificação, passando pelo Getsêmani, pelo julgamento na casa de Caifás, depois na casa no pretório de Pilatos, até que ele então toma a cruz e vai ao Monte Caveira e é crucificado. Mas João, ele por escrever um livro orgânico, um evangelho orgânico, ele dá atenção, além do aspecto histórico, aos efeitos da obra de redenção. Então pense em você, se você ler João, do capítulo 1 até o capítulo 13, há toda uma narrativa em que João vai apresentando o Cristo encarnado em relação aos homens, se encontrando com vários tipos de pessoas, se apresentando como solução para todos os problemas dos homens, até o capítulo 13. No 14, são os momentos, 14, 15, 16, 17, são os momentos que precedem a morte de Cristo. Ou seja, antes de João mostrar e narrar a morte de Cristo historicamente, capítulos 18 e 19 de João, ele coloca o capítulo 14, 15, 16 e 17. Exatamente onde nos evangelhos de João, de Mateus, Marcos e Lucas, há a falta dessa porção. No caso, os demais evangelhos, eles saltam, digamos, em tese, do capítulo 13 para o capítulo 18. Ele salta o 14, o 15, o 16 e o 17. E João, portanto, ao colocar esta porção, ele tem um objetivo de que você, de que eu, de cada um de nós, cada leitor da Escritura, cada discípulo de Cristo, compreenda a razão profunda da obra de redenção. Ou seja, não basta que você diga, Cristo morreu por mim, e ponto final. Não é verdade, Cristo morreu por mim, ele morreu crucificado, ele morreu pelos nossos pecados. São verdades do Evangelho. Agora, e por quais razões ele sofreu esta morte? E quais são os efeitos desta morte? E como que essa morte e ressurreição de Cristo, ela se aplica hoje a mim, a minha vida cristã? Ou será que basta que eu creia num fato histórico do passado, e agora eu carregue esse credo comigo, como uma forma apenas de defender uma tese, ou de defender uma teoria, ou de defender uma história? Será que basta e está tudo bem? Isso é o Evangelho de Cristo? E aqui eu trago uma reflexão. Eu tenho para comigo que talvez o grande problema do cristianismo, ou melhor,
dos cristãos no cristianismo é exatamente a falta de compreensão desse miolo, desse cerne do evangelho. Ou seja, eu poderia dizer que os cristãos, de uma maneira geral, eles estão com Mateus, Marcos e Lucas. Estão corretos, né? Porque tem a narrativa da morte de Cristo. Mas eles não apreenderam o espírito do evangelho de João. Ou seja, se na Bíblia não tivesse o evangelho de João, faria uma falta tremenda, o que não ocorre com outros livros. Por exemplo, se você pegar entre Lucas e Marcos, por exemplo, entre um e outro, na ausência de um ou de outro, não haverá uma falta substancial, não haverá uma falta qualitativa, haverá uma falta de um livro, de tantas palavras, tantos capítulos, mas não vai fazer falta no sentido de tirar, diminuir, subtrair a qualidade do evangelho. Agora, tira o evangelho de João, dentre esses 4, e você terá como que um pássaro de uma asa só. Ou seja, você não vai conseguir alçar o voo do evangelho necessário, porque falta essa visão orgânica da morte de Cristo, falta esse olhar espiritual que consegue fazer uma leitura da obra de redenção, fazer uma leitura da morte de Cristo, não somente do ponto de vista histórico, como quem procura descrever acontecimentos, mas como quem procura interpretar os fatos, os motivos e as razões que envolvem a morte de Cristo. Então, é extremamente necessário. Então, capítulo 14, começa falando dessa casa do Pai, começa falando acerca dos lugares na casa do Pai, das moradas, e, portanto, quando Cristo fala, vou preparar-vos lugar, fala da obra que ele veio realizar. Se nós continuarmos lendo, vai observar que a partir do versículo 4 em diante, Jesus vai falar sobre o caminho. Ou seja, existe a casa do Pai, existe um caminho que nos conduz, que nos leva à casa do Pai. Se nós continuarmos a ler, a partir do versículo 10 em diante, Jesus vai demonstrar como que os discípulos de Cristo, uma vez crendo neste evangelho, e uma vez voltando ou retornando à casa do Pai, eles seriam como que uma continuidade de Cristo sobre a terra. Verifique isso para os irmãos verem, ó. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quando ele diz as mesmas obras, então ele está dizendo o quê? Qual é a primeira informação? Quando ele diz, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Quando ele diz mesmas, qual é a primeira ideia que remete aos irmãos? O Filho de Deus tinha obras. Agora ele diz, crede que eu estou no Pai, ao menos por causa das mesmas obras. Das obras de quem? Das obras do Pai. Então ele diz, o Pai tem obras. E o Filho faz as mesmas obras. Ó. Ou seja, então as obras que o Filho faz não devem aqui ser interpretadas como sendo curar cego, paralítico, manco, essas coisas. Porque é dito que o Pai também faz tais obras. Ou seja, o Pai tem obras, tem atitudes que o Filho agora reproduz as mesmas obras. E ele continua dizendo, em verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço. E ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, veja que ele está dizendo que esses que creem nele, que retornam à casa do Pai, ou que tomam o caminho de retorno à casa do Pai, que agora está na casa do Pai, tem um lugar cativo na casa do Pai, ele também agora produz obras, assim como o Pai. Produz obras, assim como o Filho. Ou seja, a ausência de obras, no caso dos cristãos, mas não é qualquer tipo de obra, não é obra da assistência social, não é obra de suposto milagre, não é obra de caridade, não é dar o dízimo, são as obras do Pai. Então, a ausência de tais obras, de que a igreja tenha obras como o Pai as tem, como o Filho as tem, isso implica que a igreja ela está deficiente com respeito à compreensão do Evangelho. Então, atente você, que se você compreender o Evangelho,
não somente naquele aspecto histórico que vocês já conhecem, mas sobretudo nesse cerne do Evangelho. E uma vez compreendendo, vocês crerem, e se crerem de fato, tomarem o caminho de retorno à casa do Pai, você vai ter a surpresa de que você fará as mesmas obras que o Pai faz. As mesmas obras que o Filho encarnado na terra fez, e obras ainda maiores do que as que o Filho fez. Ou seja, essas obras são obras comuns ao Pai, obras comuns ao Filho e obras comuns agora aos discípulos de Cristo. O que implica que somente nesta unidade entre o Pai e o Filho e a sua criação é que se pode produzir as obras necessárias, que são as obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nelas. Se continuarmos na leitura, os irmãos vão perceber que ele vai apresentar, então, a partir do versículo 16, que o elemento que vai gerar tal unidade, observe que eu estou fazendo apenas uma visão panorâmica das coisas. Vamos observando, apenas um olhar, né, por cima. Ele vai mostrar que o elemento que gera tal unidade entre as criaturas e o Criador é exatamente o Espírito Santo. A participação do Espírito Santo na aplicação dessa obra de redenção. O capítulo 15, quando fala sobre a videira e os ramos, nessa parábola, neste capítulo aqui ele vai falar ele fala uma metáfora que representa esta unidade. Ele demonstra essa unidade de uma maneira prática, a partir da figura de uma videira com seus ramos. Capítulo 16, ele então continua falando acerca do Espírito Santo, de como seria todo esse processo de retorno à casa do Pai, esse processo de glorificar o Pai, de produzir frutos para o Pai. E no capítulo 17, ele, portanto, faz a oração por essa unidade, pedindo ao Pai que traga essa unidade, que esse reino se estabeleça definitivamente nos homens, para que o mundo creia, portanto, no Filho de Deus, creia na obra de redenção, e assim o Pai e o Filho alcancem o cumprimento do supremo propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Ok? Bem, isso aqui é apenas para os irmãos terem uma ideia de tudo que será tratado ao longo desses tempos. Vamos passar pelos cada um desses capítulos, verificando cada uma das ideias, cada um pensamento, para que assim nos fique claro. Mas para que nós possamos compreender, porque aqui Cristo, ele está inserido no meio de um problema, e ele começa a anunciar a solução de um problema. Então, dificilmente nós poderíamos compreender. Imagine que você chega no meio de uma discussão, e você então vê pessoas ali discutindo, conversando, e você não sabe a origem daquela discussão, você não sabe a origem daquele problema. Então, tem como você compreender o problema e propor uma solução? Tem como? No meio? Então, dificilmente se entenderá esses capítulos, porque eles estão inseridos no meio de um problema. É preciso remontar toda a história, buscando do começo, do arquê, né, do princípio, trazendo de lá para cá, para que essas palavras façam sentido para nós. Ou seja, não adianta nós falarmos de unidade se nós não compreendermos a quebra dessa unidade. Ou seja, onde foi que ocorreu o rompimento desta unidade? Infelizmente, quando os cristãos falam de unidade, e olha que a igreja fala muito de unidade, sobretudo os cantores gostam de fazer canções que falam sobre unidade. Eles sempre falam de unidade do ponto de vista de nós sermos um, no sentido de haver união, compreensão, apoio, né? Não ficar brigando um com o outro, não ficar discutindo. E é uma visão muito superficial dessa coisa. Mas por que essa superficialidade? Por falta de compreender o princípio. Ou seja, reconstruindo nós a história lá do princípio, vamos construindo um caminho para que os irmãos saibam exatamente onde foi que teve a ruptura dessa unidade. E em que consiste, de fato, esta unidade? São perguntas que, para você compreender o que seja essa unidade entre o Pai e o Filho, entre o Filho, o Pai e a sua criação, você tem que construir conceitos. Que unidade é essa? Qual o significado dessa unidade? Então, nisso consiste o grande mistério da relação Criador-criatura.
criatura. Nós temos que começar a pensar a obra de criação de Deus, ou começar a pensar o próprio Deus como a fonte de todas as coisas. Imagino eu que vocês devem crer comigo que quando Deus criou o universo, Ele não o criou para ser um caos. Ou criou? Já imaginou? Você crê que Deus é bom? Que Deus é justo? Que Deus é maravilhoso? Que Deus quer o melhor para os seus filhos? Lembra daquele texto que Cristo fala: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que de modo que se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Agora você imagine o Pai Celestial. Então, quando nós pensamos nesse Deus Criador, um Deus bondoso, clemente, um Deus justo, jamais podemos imaginar que Deus tenha criado o universo para que esse universo se tornasse seu inimigo. Não podemos pensar que Deus, Ele planejou o pecado enquanto obra de Deus para que Ele, por meio disso, alcançasse um fim. E seria praticamente uma mentalidade maquiavélica, né? Maquiavel, embora não tenha dito tal frase, mas a ideia de Maquiavel é: os fins justificam os meios. Não sei quantos já leram aqui o Príncipe de Maquiavel, um livrinho pequeno, dá para ler numa tarde, se vocês forem bons leitores, numa tarde você lê o Príncipe, e lá ele demonstra, ele falando aos soberanos, ou às soberanias, no caso, aos líderes de nações, ensinando o caminho para que eles mantenham a soberania nacional de suas pátrias. Como que esses líderes nacionais poderiam manter a ordem, o controle, né, manter o rigor, manter as pessoas de baixo ali assujeitadas a ele. Então ele monta um tanto de estratégias, e apresenta estratégias perversas, para que se alcance o fim, para que se alcance o objetivo, no caso do monarca. E aí, quando questionado: mas você acha justo, acha certo você dar tais conselhos tão perversos para um monarca, para ele oprimir, né, os cidadãos da sua nação? Você acha isso justo? Ele diz: é justo desde que você veja o fim. Ou seja, para você manter a ordem, para você manter o ritmo, manter o controle, você precisará de usar de algumas artimanhas que, embora perversas, visam ao bem comum, ao bem de todos. Então, a ideia de Maquiavel é que os fins, o final da história, justifica os meios. Eu pergunto: o pecado é uma coisa boa? Tem gerado coisas boas? Imagine só. Paulo resumiu assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Ele diz: e a morte reinou sobre todos os homens. Ou seja, a morte estabeleceu um império, um poder sobre os homens. O escritor aos Hebreus vai dizer que os homens são aqueles que vivem com o pavor da morte, atemorizados pela morte, prisioneiros da morte. Então, se o pecado trouxe tamanha desgraça, então ele não pode ser uma coisa boa. Então, não podemos jamais pensar no pecado enquanto projeto de Deus. Nesses estudos, vamos perceber o que é o pecado, a natureza do pecado, para que nós possamos compreender por que a humanidade chegou onde ela chegou e por que ela está do modo como ela está, com tantas desgraças. Então nós precisamos reconstruir a história, pensando em Deus como fonte criadora de todas as coisas, e como que essa criação, ela em sua natureza orgânica, ela é boa. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que o próprio Deus, ao cabo, né, da criação e recriação de todas as coisas, ele viu que tudo era muito bom. E há algo que eu quero dizer aos irmãos, advertir os irmãos. Eu estou dando um tanto de advertências,
Porque quando nós entrarmos aqui, de fato, em cada aspecto dessas verdades, talvez vocês estranhem um pouco. Mas fiquem tranquilos. Alguém diz assim, pastor, você não acha que você está tratando alguns temas da Bíblia de maneira muito filosófica? Aí eu digo o seguinte, todas as doutrinas e crenças de todas as religiões, isso não exclui o cristianismo, pelo contrário, elas são teorias filosóficas. Elas foram discutidas em termos filosóficos no passado. O problema é que essas doutrinas chegaram ao leigo como uma verdade pronta, chamada dogma. Então ele recebeu aquela informação pronta e ele não sabe o processo pelo qual aquela doutrina passou em grandes discussões filosóficas para se apresentar de modo pronto. É como alguém que come um bolo pronto. Não sabe o processo, não sabe que aquele bolo começou lá no campo, quando primeiramente um camponês, um agricultor, plantou uma semente de trigo, e aí teve que regar, e aquela semente germinou, cresceu, deu seus pendões, aí ele pegou os grãos de trigo, teve que malhar o trigo e depois teve que bater o trigo para fazer a fina flor de farinha. Aí da farinha tem que reunir com os ovos, com o fermento e com tudo mais, e fazer a massa e ir ao forno. Até chegar naquele formato pronto, existe um processo árduo e longo. Então os cristãos acreditam em coisas que são teorias filosóficas. Só que eles não sabem da origem. Por exemplo, todos os crentes, inclusive desde a escola dominical, na salinha das crianças, Cordeirinho de Cristo, a minha salinha era Cordeirinho de Cristo, é ensinado desde pequenininho em todas as igrejas, até do interior, que Deus é o Criador de todas as coisas, ok? E que Deus trouxe à existência tudo o que existe do nada. Vocês já ouviram isso? Deus disse, haja, e aí, houve, apareceu. Coisa mais linda. Como se Deus fosse um mágico, como se Deus fosse um mago, né? Tivesse poderes de fazer surgir do nada o tudo. Ele fala, mas Deus é poderoso para fazer isso. Eu falei, é verdade, ele é poderoso, fazer o que ele quiser fazer, ele é Deus. Só que você, ou melhor, quem diz isso, está defendendo uma teoria filosófica do quarto século da era cristã. Na verdade, no primeiro, segundo e terceiro século da era da igreja, a igreja não cria dessa maneira, que as coisas vieram do nada. Inclusive, a própria Escritura não diz isso em nenhum lugar. Você não vai encontrar um único texto na Bíblia que diga que Deus criou do nada todas as coisas. Não há isso na Bíblia. Nem no Antigo, nem no Novo. Foi o chamado Santo Agostinho que criou, ou que pelo menos ele estabeleceu, esse dogma de fé da igreja a partir de reflexões filosóficas. Ou seja, a expressão ex nihilo, que quer dizer para fora do nada, é a expressão que foi cunhada para se referir a essa doutrina, que é um equívoco, que Deus trouxe todas as coisas do nada absoluto. Ou seja, do nada absoluto veio tudo isso que você vê, que você contempla. De sorte que alguém pergunta, pastor, mas qual é a sua birra com essa doutrina de que Deus trouxe tudo do nada? Você não crê no poder de Deus? Mas não é questão de crer no poder ou não crer no poder. A questão é quais as consequências de se crer nessa doutrina. Então, cuidado, não basta que você creia em doutrinas. Não basta que você acredite que você tenha doutrinas ortodoxas. Porque todo mundo acredita que tem doutrina ortodoxa, né? Todo mundo acredita que suas doutrinas são verdadeiras. Mas cuidado, você tem que sim ter fundamentos doutrinários sólidos. Mas você tem que se perguntar quais são as implicações espirituais e práticas desta doutrina. Porque a partir de uma doutrina, da compreensão acerca de algo, de uma compreensão equivocada, você vai definir um caminho equivocado para você caminhar.
Então, questão doutrinária é questão séria, muito séria. Então, nós precisamos fazer todos os questionamentos possíveis para que nós venhamos saber exatamente, não somente qual é a doutrina, mas quais são os seus pressupostos, quais são as suas implicações, quais são os seus efeitos. Então, quando Santo Agostinho disse que Deus criou tudo do nada, ele simplesmente criou uma visão dualista das coisas. O que é a visão dualista? É Deus, de um lado, e a criação separada do Criador. Como se Deus dissesse, olha, tudo veio de onde? Não, veio de qualquer lugar, eu não sei de onde veio. Eu mandei que aparecesse e apareceu. Então não existe nesta doutrina, a partir desse ponto de vista, uma relação essencial de Deus com a sua criação. Ele cria dois mundos. Isso é tão verdadeiro, e agora eu quero demonstrar como que uma doutrina equivocada gera problemas, e problemas eternos, enquanto existir. Observe vocês que os cristãos têm uma mania, e eles aprenderam assim, eles foram ensinados assim, a se dirigir a Deus como se Deus estivesse lá no céu, sim ou não? E ele aqui na terra. Por isso ele olha para cima, por isso ele levanta as mãos, não é isso ou não é? Observa que o crente, ele busca a Deus como se Deus estivesse distante. Ele espera o reino de Deus como se o reino de Deus viesse de algum lugar, do espaço, para cá. A relação do crente, do homem, da criatura para com o Criador é de um distanciamento abissal. Mas não é o que a Escritura ensina. Se você buscar no Antigo Testamento, Davi, veterotestamentário, sem uma consciência clara acerca de tantas verdades que hoje nós temos, ele sabia, ainda que intuitivamente ele dizia, Senhor, para onde eu fugirei do teu espírito? Eu não tenho como fugir de ti. Olha aqui a compreensão dele. Porque tu estás aqui, tu estás adiante de mim, e tu estás por detrás de mim. Olha o que ele está dizendo. Ou seja, mas está adiante ou atrás? Ele está adiante e atrás. Se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer ao profundo do abismo, lá tu estás. Ele fala, isso é algo maravilhoso demais para mim. Eu não consigo compreender essa tal da onipresença de Deus. O capítulo do Antigo Testamento que fala sobre onipresença é o Salmo de número 139. Demonstra Deus presente em todos os lugares e em todos os processos. Você aprendeu que Deus criou o homem Adão, não foi? Sim ou não? De lá para cá, ele acabou a criação, nunca mais ele criou, não foi? Você aprendeu isso ou não aprendeu? Deus criou o mundo em quantos dias? 7 dias. E aí? Não, aí está feito agora é só tocar o terror. Aí o salmista Davi dizia no Salmo 139, Senhor, quando eu, Davi, estava no ventre da minha mãe, lá tu estavas a tecer célula por célula. Ele via Deus dentro do processo de uma criação constante. A criação de Deus nunca acaba. Deus nunca parou de criar. Ele nem pode parar de criar. Ele está presente em todo o processo de criação, de geração, de gestação, de concepção. Mas é o salmista Davi. Vem para o Novo Testamento. Aí o próprio Jesus responde uma pergunta dos fariseus e escribas. Eu estou mostrando como que uma ideia errada gera consequências eternas, enquanto houver. Os fariseus falaram, mestre, quando é que virá o reino de Deus? Olha a pergunta. Eles tinham uma expectativa escatológica do reino de Deus. Quando virá? Aí Jesus começa a resolver alguns problemas a partir dessa ideia, dessa dualidade entre Deus e a criação. Ele fala, olha, o reino de Deus não vem assim como vocês estão pensando, com visível aparência. E nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá. Em outras palavras, o reino de Deus não é questão espacial. O reino de Deus não é uma questão de tempo, nem de espaço. Não é questão de buscar algo distante. O reino de Deus, ele diz, está dentro de vós. Me refiro a Lucas, capítulo 17.
Se o reino de Deus está dentro do homem, então por que o homem fica buscando um Deus tão distante? O apóstolo Paulo também, compreendendo essa suprema verdade, ele diz no capítulo 10 do livro de Romanos, ele fala, olha, a palavra, ela está perto de ti. De modo que, que ninguém deve dizer, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Onde é que os crentes buscam a Deus? No céu. Aí eles ficam daquela concentração para ver se ele consegue linkar a terra e o céu, levantando os braços, clamando, buscando. E o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 6 em diante? Não diga quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo. Tampouco diga quem descerá ao abismo para trazer dos mortos. Mas por quê? Nós não temos que buscar? Então, sim, temos que buscar, mas buscar a Deus não é buscar no âmbito geográfico, nem no âmbito temporal, porque Deus não está dissociado da sua criação. Ele diz, pelo contrário, aquele que entende, aquele que crê, ele invoca o nome do Senhor com os seus lábios, e ele crê com o coração, porque a palavra, que é Cristo, está na tua boca e está no teu coração. Olha aí. E Paulo diz também em Atos capítulo 17, versículo 28. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos. Nele nós vivemos. Ou seja, todos esses textos aqui citados estão falando de quê? De uma presença imanente do Criador na sua criação. Talvez você esteja perguntando, então Deus está aqui? Evidentemente que Ele está aqui, está dentro de você, está dentro de mim. Ele está em todos os lugares. Essa semana postaram aí um postzinho no WhatsApp, eu achei super interessante, de uma simplicidade tremenda, mas com uma verdade muito profunda. Diz que um certo homem disse a um mendigo, eu te dou um tostão se você me disser onde Deus está. E o mendigo respondeu, eu te dou 2 tostões se você me disser onde Deus não está. Uma sacada boa do mendigo, Agora, não sei por que colocaram o mendigo para responder isso, não estou entendendo. Tinha que ser uma outra pessoa, Por quê? Não entendi a relação, Mas tudo bem. Deve ter aí, na análise do discurso, alguma razão ideológica para... talvez tenha algumas razões, Mas, em todo efeito, a resposta foi muito boa, onde Deus não está. Então, nós temos que pensar, primeiramente, esse princípio. Como foi o princípio? Alguém pode dizer, pastor, mas você disse que Deus não trouxe tudo do nada, então trouxe de onde? Então, entender esse processo, essa explosão, esse start, esse começo, Deus com a sua criação, é de extrema importância. Aí nós temos que tomar primeiramente 2 textos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Em Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma assertiva, não discute, apenas fala, Deus é o Criador. Estabelece, portanto, alguns princípios. O primeiro, Deus, no princípio criou Deus. Deus criou. Ou seja, Deus é o começo. Não há começo fora de Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. Por isso que diz que no princípio Deus criou. Então Deus, Ele não participando da sua criação, Ele vai ser a origem de todas as coisas. E quando há essa origem, se estabelece para o homem esse momento que é chamado de no princípio. João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, tudo começa na pessoa de Deus. Deus é o Criador. Agora, como foi que se operou essa criação? Aí é interessante que os homens discutem tudo menos que se deve discutir. Há aqueles que discutem dizendo que a teoria do Big Bang, da grande explosão, é correta. Aí o criacionista fala, não, Deus criou no primeiro dia a luz, no segundo dia, não tem nada de Big Bang. E eles discutem isso, sendo que entre uma teoria e outra não há nenhuma contradição,
porque Moisés não explica os modos como foi criado, apenas ele faz uma narrativa, de certo modo, mítica, para estabelecer a ordem de todas as coisas criadas. Observa, primeiramente ele diz, haja luz. Ó, a luz é a primeira coisa que irradia. Não há criação sem a luz. A luz é o princípio de todas as coisas. Por isso que João vai dizer que Deus é luz. A luz enquanto princípio de todas as coisas. Dali ele vai colocando numa ordem. Né? Depois a separação de águas, depois a porção seca, depois as ervas, depois as relvas, depois as ervas, depois as árvores, depois os peixes, depois os pássaros, até chegar no homem, que é a vida no nível mais elevado que nós conhecemos. Então Moisés vai colocando nesses termos para poder entender o processo e como que essa vida vai se manifestando numa ascensão, até chegar na sua forma mais complexa possível. Mas não há problema entre a teoria do Big Bang e a da criação de Gênesis capítulo 1. Como é que você pensa que começou todas as coisas? Começou assim num plim-plim? Eu imagino que quando começa o processo de geração de todas as coisas, que o poder muito grande para gerar e produzir todas as coisas foi muito grande. Mas independentemente de uma coisa e de outra, eu quero enfatizar que a questão não está entre o criacionismo e o Big Bang. Está na relação criador com a sua criação. Esse é o ponto a ser pensado. E eu quero começar lendo alguns textos para vocês começarem a construir essa ideia. Tá bom? Vamos começar aqui em Hebreus, capítulo 11. Diz assim, olha. Pela fé, entendemos. Você entende? Você está entendendo? Você entende? Tem que gerar entendimento. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Tem alguma versão aqui que diz os mundos? Alguém está com alguma versão que diga os mundos? A sua diz os mundos? Muito bem. Pela fé entendemos que os mundos, ou que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui está o primeiro ponto que contraria a teoria de Santo Agostinho. Porque ele não diz de maneira que o visível veio a existir das coisas do nada. Aqui não diz do nada. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, eu quero colocar aqui 3 pontos. Primeiro, as coisas visíveis. A ideia de visível aqui nesse texto, de Hebreus capítulo 11, é a ideia das coisas concretas. Ou seja, todas as coisas que possuem volume, possuem massa, possuem matéria. Ou seja, que o universo que tem toda essa formação, ele veio a existir. Segundo ponto. A palavra existir significa proceder de algo. Só pode existir alguma coisa que primeiramente esteve dentro de algo, para então externar, para sair de algo. Ou seja, as coisas visíveis, elas procedem de algo a priori. Por isso que ele vai dizer, veio a existir das coisas que não aparecem. As coisas que não aparecem é a fonte, é a origem. Não é nem o começo, é a fonte, de onde jorra a substância que vai gerar todas as existências. Interessante que aqui ainda no capítulo 11, nós falamos muito isso aqui durante o estudo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, eu costumo fazer essa menção para que alguém não venha trazer-me a dúvida posteriormente. Quando diz no capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Alguém pode dizer, pastor, se você diz que existir é proceder de algo, então nesse versículo estaria dizendo que Deus existe, portanto Deus procedeu de algo. E Deus procede de quê? De onde Deus procede?
Aí que você tem que atentar para a língua original na qual esse livro foi escrito, que é o grego. A palavra aqui existir, em Hebreus capítulo 11, é a palavra esti. É uma palavra grega que é o verbo ser. Então, esse versículo deveria ser traduzido: deve crer que Deus é. Portanto, você tem na sua mão aí uma versão que, pelo menos nesse versículo, há uma tradução equivocada. Ao passo que o verbo gnomai, aqui do capítulo 11, versículo 3, é exatamente existir, proceder de. Então, é algo que deve ser corrigido na sua leitura. Ninguém vai fazer uma Bíblia para mudar isso. Mas que você, ao ler, entenda a que se refere às existências que procederam de algo, vamos ver de que é, e aqui no versículo 6 fala que Deus é e não que Deus existe, porque Deus não procedeu de nada. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que você percebe que a própria Escritura ensina que todas as coisas visíveis, elas vieram à existência a partir de algo que não aparece, e não de algo que não há, que não é do nada, mas de algo que existe a priori. Ou seja, todas as coisas criadas têm uma fonte. Entenda isso. Apreenda isso. Eu não estou dizendo que Deus é o começo da criação. Porque alguém que começa algo, ele pode estabelecer aqui essa relação justaposta de início. Mas estou dizendo que Deus não é apenas o começo. Ele é fonte. Essa palavra fonte, por exemplo, se você pensar em fonte de água, você fala assim, ali tem uma fonte d'água. Não existe algo que a partir dele, justapostamente, tem aqui a água. Não, a água, ela brota da fonte. A fonte é que está trazendo toda aquela água à tona. Ou seja, a água, ela procede de. Fonte, portanto, é simplesmente ali o olho, é um olho d'água na terra, que está vindo de um manancial profundo, de um lençol freático. A água está toda ali debaixo, que vai subindo até fazer uma fonte, onde começa ali um fio de água até se tornar um riacho, e depois um rio, um ribeirão, e assim sucessivamente. Então Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Compreenda isso. Bem, mas há um outro texto que também fala acerca disso, que vai aumentando a compreensão. João capítulo 1, versículo 1. Vão ir fazendo o esqueminha, tá? A fonte, ou seja, todas as coisas criadas possuem uma fonte. Elas vieram à existência, ou seja, brotaram de, saíram de, e não nasceram do nada, mas elas brotaram das coisas que não aparecem, portanto, existe uma substância a priori. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra verbo aí vem do latim, verbum, que por sua vez vem lá do grego, que é a palavra logos. E que por sua vez, a palavra logos do grego aqui do texto original, da língua original, ainda remete para os gregos antigos, ou da antiguidade, da Grécia Antiga, quando os gregos, lá os filósofos diziam acerca do tal logos, que era a força e o poder, criador, sustentador e mantenedor de toda a criação. Por exemplo, quando Heráclito pensava acerca do cosmo, do universo, do mundo, ele pensava, ora, o que gerou tudo isso? Ou qual é a força geradora? Porque Heráclito sempre pensava numa criação constante. Como ele dizia, tudo está em constante transformação. É um ato de viver, de morrer, mas o morrer não é desaparecimento, é transformar-se para vir a ser novamente um ciclo de vida e morte, e a cada morte e ressurreição que é nova vida. Então ele dizia, o Logos, ele pensava, é essa força criadora. Dizia apenas como força criadora, mantenedora, sustentadora, geradora, que a tudo alimenta.
Bem, se pensava com isso ter algum conceito sobre Deus, que tivesse, mas ele apenas pensava até esse ponto. João, então, ele traz esse mesmo conceito, dizendo que no princípio lá estava o Logos. João não inaugura essa expressão verbo ou logos, ou palavra. João, ele simplesmente está remetendo a um conceito antigo e atualizando dentro do Evangelho, dizendo Deus e essa força criadora, geradora, estavam lá no princípio de todas as coisas. É daqui que tudo virá, à existência. Versículo 2. Ele, o Logos, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui eu me recordo muitas vezes, porque esse capítulo 1 de João é um caminho já percorrido por mim há muitos anos. Eu caminho aqui nessa estrada aqui do capítulo 1 há mais de 20 anos, lendo, relendo, pensando e repensando, e cada vez ficando para mim muito mais claro. Porque o versículo 3, sobretudo, ele diz, não somente que o Logos, ele é o agente que criou, ele é o operário que executou a obra da criação, mas ele diz, e sem ele, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, ele está dizendo que no princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Ele é o medianeiro, ele é o construtor, ele é o arquiteto, ele é o operário da criação. Só que é dito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Logos também é substância. Substância na criação. Eu sei que quando diz isso, e eu logo quando eu pensei isso, também me veio os meus questionamentos. Pastor, você está dizendo então que Deus ele é substancial na criação? Como pode ser isso? Alguns poderão pensar, ora, isso me faz ter uma ideia de panteísmo. Mas você sabe o que é panteísmo? Panteísmo é exatamente o oposto do que diz o texto. Panteísmo quer dizer que todas as coisas são Deus. E que Deus é todas as coisas. Panta quer dizer tudo. Todas. Teísmo, Deus. Tudo é Deus. Ou seja, ele diz que eu sou Deus, você é Deus, uma formiga é Deus, a árvore é Deus, o rio é Deus, as montanhas são Deus. Por isso que existe aí uma corrente de místicos que costumam fazer suas meditações nas florestas, na cachoeira, os cristais, entrar em contato com a mãe natureza. Porque eles acreditam numa certa divindade, ou melhor, acreditam na natureza enquanto divindade. Mas a Escritura, ela é extremamente contrária à ideia de panteísmo. Primeiro porque diz que, no princípio, o verbo era. E se ele é o agente criador de todas as coisas, então ele não participa de todas as coisas do ponto de vista da origem. Ele precede todas as coisas. Ele precede o panta do panteísmo. Ele precede, ele está aquém, ele está fora de todas as coisas. Ou seja, ele é antes. Agora, isso não impede que ele perpasse na criação e que depois dela ele continue a ser eternamente o que ele é, sem subtrair e adicionar nada na sua natureza divina, na sua divindade. Porque o texto de João afirma que ele é a origem de tudo. Portanto, tudo nasce dele. Ele é antes. As coisas antes não existiam. E ainda nós vamos encontrar o texto do apóstolo Paulo, quando ele afirma em Romanos capítulo 1, versículo 20, salvo engano, ele diz o seguinte, que Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, é manifestado a todos os homens. E aí ele passa a colocar alguns pontos. E eu quero perguntar se você já pensou sobre esse versículo. Que você já ouviu,
milhares de vezes, Nivaldo. Você já ouviu? Você já parou para pensar nesse texto? Quando Paulo diz assim, olha, nenhum homem tem desculpa diante de Deus. Por quê? Porque Deus se deu a conhecer a todos os homens. Eu pergunto, é verdade? Deus se deu a conhecer a todos os homens? É ele que Paulo está dizendo. Porque o que de Deus se pode conhecer. O que já implica que há muitas coisas que de Deus não se pode conhecer. O homem não pode conhecer Deus na sua plenitude. Mas aquilo que dele se pode conhecer, aquilo que é possível ser conhecido pelo homem, Deus revelou. Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus manifestou aos homens. Como? Ele diz, por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se mostra, Deus se revela por intermédio da criação. Então você tem que olhar para a criação e você pode perceber Deus. E aí Paulo, para que fique mais claro, ele vai colocar 3 pontos. O que de Deus é revelado na criação? Primeiro, os atributos invisíveis. Estão presentes na criação. Por ela, os atributos são manifestados. Ele diz, o eterno poder está presente na criação. E aí, para matar, ele diz, assim como a própria divindade. Já parou para pensar, Nivaldo, que a própria divindade, ela é revelada por meio da criação? Então, não se pode pensar que Deus é um Deus ausente da criação. Ou que ele colocou uma pintura na criação e uma beleza na criação, para que fale assim, quando você olha para cá, lembra que eu sou tão bom ou muito melhor do que a própria criação. Estou lá, viu? Mas não, os atributos são manifestados, a natureza divina, que é a divindade, é manifestada, o poder de Deus é manifestado. Então, quando diz que a divindade se manifesta por meio da criação, deixou claro que a criação não pode ser Deus. Porque senão diria que a criação é a divindade. Não diria que a divindade se manifesta por intermédio de. São duas coisas distintas. Perfeito? Então, esse texto de João capítulo 1, ele traz exatamente essa questão de que todas as coisas foram feitas não somente por meio, mas tudo foi feito tendo o Logos como substância. Eu sei que parece um pouco espantoso, calma, mas é o que diz o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Interessante, porque se você ler João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara que ele próprio é a vida. Ele diz, eu sou a vida. Se você ler, por exemplo, João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Se você ler 1 João, capítulo 1, versículo 3, o versículo 2 e 3, ele vai dizer, a palavras de João, que Cristo é o verbo da vida. Lê 1 João capítulo 5, versículo 20, vai dizer que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a Escritura categoricamente afirma que o próprio Deus é a vida. Cristo é Deus. Cristo é a vida. Deus é a vida. Não existe em nenhum momento da Escritura algum lugar em que diga que Deus, antes de criar todas as coisas, criou primeiramente a vida. Deus não criou a vida. Vida não é algo que se cria, pelo contrário, vida é aquilo que a tudo cria. Vida é a origem, é ela que faz existir todas as coisas. A vida é o poder divino, criador. É a substância divina, criadora. Então, se eu perguntar, você tem vida? Eu tenho vida. Ora, e o que é vida? Eu me recordo que no passado nós fazíamos a diferença e a distinção entre vida. A gente falava, existe a vida animal, a vida vegetal, a vida mineral, a vida hominal, mas nunca tínhamos parado para pensar, vem cá, são quantas vidas que existem? Que coisa interessante. Digamos que o Nivaldo tem um cachorro, o cachorro tem vida, não tem? Está vivo? E ele morre.
Ah, morreu. Aí eu pergunto, a vida morreu? Ou somente a criatura foi que se tornou agora, a vida saiu daquela criatura e, portanto, ela voltou à inatividade da matéria morta, inorgânica, mas a vida continua a existir ou não continua? Em você, em mim, em tantos outros animais, nas árvores, nos peixes, nas aves, em tudo mais? Ou seja, ninguém é capaz de destruir a vida. O que mais pode acontecer é você destruir uma criatura, mas a vida não morre. A vida é o próprio Deus criando e recriando todas as coisas num processo ininterrupto, contínuo. É um processo gerador e criador que nunca para. Razão porque os judeus, que não tinham uma compreensão clara da verdade, tinha aquela visão objetiva, né? Objetivada da verdade, dizia, não, Deus criou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou. Deus completou a sua obra. Deus não mais está trabalhando. Ele trabalhou o 1º dia, o 2º, o 3º, o 5º, o 6º, o 7º, descansou. Então todos nós devemos descansar no 7º dia. Aí Jesus falou para ele assim, engraçado, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha, qual que é o trabalho do pai? Quando ele diz até agora meu pai trabalha, ele quer dizer, meu pai nunca parou de trabalhar. Não, mas não acabou tudo em 6 dias, pastor, e agora? Aquela é a forma pedagógica para que você compreenda a forma de existência de todas as coisas. Mas Jesus fala, meu pai trabalha até agora. A obra, e que obra é essa? É a obra de criação, porque o sábado está vinculado à obra de criação. Então o pai nunca para, nunca cessa de criar. E o filho trabalha também. Qual era o trabalho do filho? Qual que era o trabalho do filho? No caso lá de João 5. Vocês não sabem? O que ele fez? Ele era marceneiro, pedreiro, carpinteiro, era o quê? João 5. Jesus está sendo acusado de ter o quê? Curado um homem, um paralítico, em dia de sábado. Qual era o trabalho dele? Não era curar? E o que é curar? Se não ressuscitar. Curar é ressuscitar? Sim, ué. Não é trazer vida? Ora, se o homem é cego de nascença, e quando Deus traz a visão, ele está criando. Se as pernas não têm movimento e ele restaura, ele está reestabelecendo, ressuscitando aqueles membros mortos. Então a obra, todas as curas que Cristo fazia, era na verdade uma obra de recriação, de trazer a vida, de vivificar. Tanto é que no capítulo 5 ele cura um homem, veja bem, e a partir da cura de um paralítico, segue o discurso de Cristo. Qual é o discurso de Cristo que está alinhado, ou alinhavado à cura do paralítico? Qual é o discurso de João capítulo 5? Quem se lembra? 5, 24 e 25. Quem lembra? Olha aí. Você já leu o capítulo 5 de João? Nunca se perguntou por que ele cura um paralítico e em seguida vai falar de ressurreição? Olha aí para você ver. 5:24 fala o quê? Ele fala que aquele que crer em mim não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Observe, Jesus curou um paralítico. Esse discurso cairia bem, do ponto de vista meramente humano, na ressurreição de Lázaro. Mas agora ele cura as pernas de um homem, ou que seja a coluna do homem, não é? Restaura a vida a membros que não estavam funcionando. E agora Cristo daqui vai trazer o discurso acerca de quê? Da vida eterna, da ressurreição, passar da morte para a vida, porque todas as curas que Cristo fazia era uma obra de restauração, de vivificação daquilo que estava morto. Porque o que são as doenças, senão a operação imediata da própria morte já agindo no homem. Ou seja, a morte ela vai agindo pouco a pouco até tomar todo o corpo do homem e fazer descer a sepultura. Então, essa relação, o pai, enquanto criador, criando constantemente, e o filho também nessa mesma ação criadora. Então, nós vimos o primeiro ponto, aqui bem claramente estabelecido, a questão de que todas as coisas têm uma fonte, de onde tudo brota. João vai trazendo que Cristo, além de ser o arquiteto e o operário que formou toda a criação, ele também é o elemento
sem o qual nada foi feito. Ó, ele é o elemento sem o qual nada foi feito. Que elemento é esse? É a vida. Então, se em João, capítulo 14, 6, 11 e 25, 1 João, capítulo 1, versículo 3, 1 João 5, 20, em todos eles declara que Deus é a vida, somente aqui em João, capítulo 1, versículo 4, vai dizer, a vida estava nele. Como é que você explica isso? Se ele é a própria vida, como pode se falar que a vida estava nele? Não parece que ora fala uma coisa, ora fala outra? Sim ou não? A pergunta é, ele é a vida ou ele é apenas o depositário da vida? Ele é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por que dizer a vida estava nele? E se estava, não está mais? E como explicar? A vida estava nele. É porque ele, sendo a vida, sendo um ser individual, sendo um ser, não gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar, pessoal, que não tem relação de pessoalidade com a criação, ou seja, eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa. Não pode haver confusão. Ele, enquanto esse ser absoluto, é a própria vida. Agora, ele se deu a mim enquanto vida. A vida que está em mim, que me vivifica, procede dele. Ele é vida em mim. E há um texto que eu quero mostrar para os irmãos. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Que fala exatamente essa questão. E por falta de um conhecimento acerca desse assunto, se lê várias vezes esse texto, mas não percebe exatamente o sentido. Capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Perceberam? Versículo 4. Quando Cristo se manifestar, então também sereis manifestados com ele em glória. Faltou alguma coisa? Faltou um aposto explicativo, que seja uma oração relativa, explicativa, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ou seja, essa vida que é Cristo em nós, e agora ele é a nossa vida, um dia haverá de se manifestar por meio de nós. Mas isso é assunto bem para depois. De todo modo, eu quero que os irmãos entendam que Cristo, ele é substância nessa criação, ele é a vida na criação. Por isso diz, a vida estava nele. Então, quando pensamos em Deus, presta atenção, primeiro ponto, princípio, criador de todas as coisas. Ele que vai dar origem, fonte de tudo. Todas as coisas que foram criadas vieram à existência a partir dele. Agora, esse elemento vida que gera a criação, que produz a criação, que vivifica a criação, que faz viver a criação, é o próprio Deus. Portanto, a criação tem uma relação orgânica com o próprio Deus. Alguém pode dizer, pastor, mas e aí? E aí nós temos que pensar em dois conceitos acerca de Deus. Dois conceitos irredutíveis. Não podem ser esquecidos e nem desprezados. Primeiro, Deus, para que ele seja Deus, efetivamente, e nenhum cristão discorda disso. O problema é que às vezes se confessa algo, mas não se pensa nas consequências daquele algo. Deus, ele é imanente em toda a sua criação. O que significa isso? Que ele está presente na criação. Não é uma questão de justa posição. Ele está presente na criação. E eu posso provar isso. Todo cristão confessa que Deus, ele tem pelo menos 3 atributos que são chamados de incomunicáveis. Primeiro, Deus é onipotente. Ou seja, ele é todo poderoso. Vocês creem nisso? Segundo, Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nenhum conhecimento lhe escapa. Sabe tudo. Vocês creem nisso? Deus é onipresente.
Ele está presente em todos os lugares e em tudo quanto há. Aí eu pergunto, vocês creem nisso? Qual é a consequência de você crer na onipresença de Deus? Eu vou te dar aqui vários exemplos para vocês pensarem a tal da onipresença. Se eu dissesse para vocês, pense agora num centro de macumba, daquele da magia negra, aquele que invoca o Lucifer, como eles dizem, né? Aqueles na macumba não fala Lúcifer, né? Fala, não, que é o Lucifer. E faz o mal, e mata bode, galinha preta, e faz o mal à pessoa, separar marido, destruir família, e matar o outro, secar a pessoa, colocar doença, tudo. Em plena atividade de invocação dos demônios. Deus está presente ali? Está presente ali? E por que tem vezes que tem crente que fala assim, rapaz, hoje eu não senti a presença de Deus? Afirma que Deus está no centro de macumba e diz que ele próprio, na sua fé, não sentiu a presença de Deus. Não é contraditório essas duas afirmações? Uns vão para a igreja e falam assim, rapaz, aquela igreja estava fria, não tinha a presença de Deus naquele lugar. Aí nós temos que pensar em dois termos. Eu diria que Deus não está no centro de macumba. Porém, Ele está presente. Porque uma coisa é a presença da qual não se pode prescindir. Porque é a presença imanente. Outra coisa é você falar assim, vamos fazer uma oração, Senhor, aqui estamos reunidos, nós invocamos a Tua presença. A presença aqui significa a aceitação e a ação efetiva naqueles que estão presentes, por meio do louvor, por meio da palavra. Então, temos que distinguir o que nós queremos dizer por presença no sentido substancial ou presença no sentido da aceitação do culto e da própria participação ativa de Deus no culto por meio dos seus membros. Então, Deus não está agindo ali com a sua presença no lugar onde o nome dele não é honrado e nem invocado. Mas a presença dele, no sentido substancial, é um fato. Então, Deus, é possível, então, que nesse sentido, alguém seja privado da presença de Deus, sendo Deus imanente a ele próprio. Sim ou não? O filho pródigo, vamos chegar lá. Então, nesse caso, pense comigo por um momento, que se nós acreditamos e confessamos que Deus é onipresente, então, pense comigo. Imagine só essa mesa, vamos dar esse exemplo prático. Deus está enchendo tudo, todas as coisas. Aí chega bem aqui nesse lugar, Deus pega e faz uma volta aqui assim, a essa mesa. Ele não passa por ela. Porque aqui, digamos, ele não pode estar, ou de alguma maneira ele não quer estar, ou não desejou estar. Pode-se dizer que ele é onipresente? Se há algum lugar no qual ele não esteja, então ele não é onipresente. Muito simples. Então imagine que tudo o que existe, Deus, ele está imanente, ele perpassa todas as coisas. No sentido de que tudo veio a existir a partir da vida criadora, e essa vida não somente criou, como agora ela está imanente, fazendo viver todas as coisas. Deus é onipresente na sua criação. Ele é presente na sua criação. Ele é orgânico com a sua criação. Tudo existe, se move nele. Esse é o sentido que o apóstolo Paulo diz, que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Esse é o sentido que o Paulo diz, que tudo está nele. Tudo se move nele. Você crê que tudo se move em Deus? Então, quando você se move, você só pode se mover nele. Portanto, ele tem que estar em você. Do contrário, não teria como você se mover se não for, nele, se não fosse desse modo. Perfeito, amados? Então, o conceito de imanência.
Agora vem o segundo conceito, que é o conceito de transcendência divina. Ou seja, quando todas as coisas acabam, tudo acaba, o cosmo chega nos seus limites, no seu fim, nas linhas que delimitam aquele organismo, Deus, ele continua eternamente a ser Deus, sem nenhuma subtração substancial. Ele existe antes da criação, ele existe na criação e ele existe fora e após a criação. Ou seja, Deus é tanto imanente quanto transcendente a todas as coisas. Esse conceito, irmãos, é o conceito fundamental, porque nós vamos perceber, isso em reuniões posteriores, que o homem, de maneira bem particular em relação à criação aqui da terra, ele vai chegar um momento da sua existência sobre a terra que ele adquire a consciência dessa presença. Ele adquire a consciência dessa relação, o Pai que habita a criação, o Filho que é vida na criação. E quando o homem adquire tal entendimento e tal compreensão, vai ser o exato momento em que ele vai ter que se deparar com a grande decisão de viver por meio de Deus nele ou viver separado de Deus na sua consciência. Por isso que o livro de Gênesis ele começa com a criação e coloca logo no primeiro capítulo, ou que seja no segundo capítulo, a presença de uma árvore, chamada a árvore da vida no meio do jardim. Coloca o homem de frente à árvore da vida, que é da vida e, portanto, é vida, e que dá vida ao homem. E de uma outra árvore chamada a árvore do conhecimento, que caso o homem comesse daquela árvore no sentido de comer, fazer dela o seu alimento diário, o homem encontraria morte. Conceito de vida e de morte, a partir dessa responsabilidade humana de escolha entre uma coisa e outra. Então, nós temos que começar com essa ideia da vida que a tudo gera, que a tudo cria, que é imanente e transcendente a todas as coisas. Amém, queridos? Então, eu quero que os irmãos reflitam sobre isso, leiam, sobretudo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nessa perspectiva, procurando ver ali naquele texto a presença dessa vida, como que Deus trabalhou isso, e leia o capítulo 14 do Evangelho de João. Em casa, semana que vem nós vamos nos reunir, nós vamos tratar, portanto, daí para frente, a partir desse entendimento da criação, enquanto não obra do acaso e nem obra do nada, ou fruto do nada, mas como sendo um organismo gerado por Deus e que tem a presença imanente de Deus. Ok?